Graça e paz, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Vamos dar início a mais um encontro nosso para tratar do problema da ansiedade. E nós estamos falando aqui hoje sobre uma área muito difícil, que é a área financeira. A ansiedade com relação à vida financeira. E nós falamos no nosso último encontro sobre você tratar com seus olhos, né? Falamos sobre os olhos bons e os olhos maus, né? Os olhos que olham para tudo e desejam, e os olhos que são olhos bons, que têm os desejos naturais do ser humano, mas planejam, fazem um planejamento, submetem os seus desejos à vontade de Deus. Hoje eu quero tratar de um terceiro aspecto dessa vitória sobre a ansiedade com relação à vida financeira, falando sobre a quem nós estamos servindo. Ou seja, para vencermos a ansiedade com relação à vida financeira, nós precisamos saber a quem estamos servindo. Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores. De que senhores que o Senhor Jesus está falando? Não há dúvidas de um desses senhores ser Deus. Um deles é Deus, claro, o nosso Criador. O outro, qual é? Jesus o chama de Mamon. Mamon era na verdade, um falso deus, que era adorado pelos cananeus. Era o deus das riquezas, o deus que cuidava dessa área da prosperidade do povo. O culto a Mamon estava associado à fertilidade e à prosperidade. Era o deus das riquezas. Por isso, alguns tradutores traduzem seu nome por riquezas, porque ele estava diretamente relacionado com isso. Esse principado das trevas continua sendo cultuado hoje, através do amor ao dinheiro e às riquezas deste mundo. Portanto, há muitas pessoas que são verdadeiros adoradores de Mamon. E, infelizmente, várias dessas pessoas estão dentro das igrejas. Ele está por trás de tudo que nos conduz à ambição, avareza, inveja, e ele recebe a nossa adoração através dessas atitudes. Muitas pessoas, incluindo cristãos, eu volto a dizer, são vítimas da influência deste principado. Neste versículo, Jesus nos ensina algumas importantes lições que nos ajudam a vencer a ansiedade provocada pelo serviço prestado a Mamon. Então vejamos, a adoração e o serviço a Deus são exclusivos. Essa é uma importante lição que precisamos aprender. A adoração e o serviço a Deus são exclusivos. Quando Jesus usa a expressão não pode, ele não quer dizer que é ilegal, inapropriado ou errado servir aos dois senhores. Tudo isso é verdadeiro, é real. Mas não é disso que Jesus está falando quando ele usa a expressão não pode. Ele está dizendo aqui com todas as letras que é impossível servir aos dois. Se servirmos a um, automaticamente deixamos de servir ao outro. Isso significa que, se um cristão está servindo a Mamon por ser avarento, ambicioso, mesquinho, egoísta e tem um cargo ou ministério na igreja, ele não está servindo a Deus. Seu ministério é reprovado e rejeitado por Deus. Ele pode até servir aos homens, mas definitivamente não está servindo a Deus. Assim, se queremos servir a Deus, devemos rejeitar totalmente. Ouviu o que eu estou dizendo? Devemos rejeitar totalmente qualquer sentimento ou atitude que nos vincule a Mamon. Segunda lição. Servir a Deus significa odiar Mamon e vice-versa. Jesus usa palavras fortes para afirmar esta verdade. Se queremos demonstrar nosso ódio a Mamon, devemos ser
totalmente consagrados a Deus. E isso envolve a forma como administramos o dinheiro e as riquezas. Entendendo que Mamon, ele é responsável da parte de Satanás pelas riquezas deste mundo. Então, quando nós tomamos o dinheiro, as riquezas deste mundo e consagramos a Deus, nós efetivamente tiramos das mãos de Mamon. Quando somos generosos em ofertar, em doar, em entregar nossos dízimos à igreja, nós estamos não somente demonstrando nosso amor a Deus, mas também o nosso ódio a Mamon. E quando usamos os recursos deste mundo para investir na obra de Deus, confiando plenamente no cuidado e na provisão de Deus para suprir todas as nossas necessidades, vencemos a ansiedade com relação às nossas finanças. Faça o teste e você verá. Não é à toa que Paulo afirma em 2 Coríntios que Deus ama a quem dá com alegria. Deus quer substituir a ansiedade pela alegria, amado. Que bênção você poder experimentar, não de um peso, de uma ansiedade, né, por causa do dinheiro, mas experimentar a alegria de se desprover dele para abençoar pessoas e abençoar a obra de Deus. Agora, em quarto lugar, para vencermos a ansiedade com relação à vida financeira, precisamos aprender a tratar com nossas preocupações. Isso Jesus deixa claro nos versículos 25 a 34 do texto de Mateus 5, onde Jesus está ensinando, Mateus 6, né, onde ele está ensinando sobre a nossa postura diante das preocupações dessa vida. A ordem de Jesus é: não estejais ansiosos quanto à vossa vida. É interessante que Jesus nos chama a pensar acerca da nossa vida. Ele nos convida a pensar acerca da nossa vida. Para isso, ele nos reporta as duas necessidades mais básicas: o que vestir e o que comer. Roupas têm a ver com o cuidado do corpo e alimento tem a ver com o cuidado da vida. Ninguém quer ficar nu e com fome, não é verdade? Eu acho que nenhuma pessoa aí, em sã consciência, claro, vai querer andar por aí nu e passando fome. Porém, Jesus nos mostra que a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que a roupa. O que Jesus quer dizer, ou melhor, o que ele quer nos mostrar com essa afirmação, é muito simples. Ele está dizendo que nós nos preocupamos com aquilo que nós pensamos que podemos controlar. Ou seja, alimento e vestuário. Nós pensamos que podemos controlar a aquisição dessas coisas. Deus o supre daquilo que não podemos controlar. Ninguém sabe quanto tempo vai durar a sua vida e como vai estar seu corpo amanhã. O tempo todo estamos vendo pessoas com as quais conversamos alguns dias atrás e agora já não estão mais conosco. Pessoas morrem quando menos se espera. Na verdade, eu acredito que ninguém está preparado para morrer ou para ver alguém morrer. A morte não faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. A morte é uma invasora que foi trazida através do pecado. Nós não estamos prontos para morrer, não queremos morrer, não gostamos da morte, no entanto, convivemos com ela no nosso dia a dia. Pessoas podem estar saudáveis hoje e repentinamente contraem uma doença e em pouco tempo estão mortas. Isso é algo que nos assusta, nos aterroriza, mas é uma realidade com a qual nós vivemos. O que é difícil em tudo isso é que não temos o controle. Tentamos de todas as formas, né? Eu acompanho pessoas que lutam contra doenças graves, algumas terminais, e eu vejo, né, o esforço dela, dos familiares, em buscar ajuda médica, tomar medicamentos, fazer tratamentos, tudo no sentido de amenizar ou eliminar aquela doença. Mas o que acontece? De repente a pessoa vai
definhando, os medicamentos não fazem mais efeito, os tratamentos parecem não responder ao avanço da doença e a pessoa acaba indo a óbito. Parece tenebroso o que eu estou falando para você aqui, mas é uma realidade da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Eu não vou querer aqui dizer que você tem que se preparar para enfrentar uma situação como essa, porque por mais que a gente tente se preparar, quando chega a hora realmente é muito difícil. Então nós não temos o controle. É isso que eu quero dizer para você, amado. Nós não temos o controle. Mas Deus tem. Aí que está o detalhe. Deus tem o controle. Ele espera que façamos a escolha de depender dele, de confiar nele, tanto naquilo que temos o controle, quanto naquilo que não temos. E para que possamos fazer essa escolha, Jesus nos ensina como devemos nos comportar. Ele faz uso de um verbo para ensinar um dos princípios mais poderosos: olhar. É isso mesmo. Jesus nos manda olhar. Em primeiro lugar, devemos olhar para as aves. Verso 26. As aves são muito interessantes. Elas não semeiam, elas não colhem e não estocam alimentos, mas são alimentadas pelo nosso Pai. Eu entendi perfeitamente esse ensino de Jesus numa certa manhã em que eu estava fazendo minha devocional, e eu costumo ler e meditar a palavra enquanto eu tomo meu café da manhã. Eu costumo dizer que todos os dias eu tomo café com Jesus. Naquele dia, enquanto eu tomava café e lia a palavra, um pequeno pardal entrou voando na cozinha e aterrissou na mesa. E agora, querido, pasme, olha só o que aconteceu. Ele começou a comer as migalhas de pão espalhadas sobre a mesa. Você acredita em um negócio desse? E ele nem pediu permissão. Foi aí que eu entendi. Ele estava apenas obedecendo uma ordem de Deus. Coma, sou eu que estou lhe dando. Jesus foi muito claro. Será que vocês não valem muito mais do que elas, do que as aves? Sim, você vale muito mais do que um pardal, um pombo, um beija-flor ou qualquer outra ave. E se Deus é capaz de cuidar da alimentação de uma avezinha, Ele não vai cuidar da sua também? Com isso, Jesus não está nos estimulando a parar de trabalhar e ficar esperando que venha dar comida em nossa boca. Não é nada disso. O que o nosso mestre nos ensina é que devemos fazer tudo o que nos compete fazer, mas nunca depender dos nossos esforços. Devemos desenvolver uma dependência total de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em segundo lugar, devemos olhar para as flores, versículos 28 e 29. Uma outra fonte de ansiedade é o cuidado com o nosso corpo, com a nossa aparência. Normalmente somos preocupados com o que vestimos, mas eu consigo perceber que Jesus quer que percebemos algo além do simples vestir. Há muitas outras coisas que nos reportam para o corpo: estética, saúde, beleza, satisfação, autoestima e autoimagem, entre outras. Assim, Jesus nos manda olhar para os lírios. Eles não costuram, eles não têm uma confecção, não vão ao shopping fazer compras. Os lírios não fazem nada disso, eles não saem do lugarzinho onde eles estão. Mas nem mesmo o grande rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Poderíamos dizer que nem as maiores modelos, ou as rainhas, ou as princesas mais formosas podem se comparar com a beleza de um lírio. A questão é que existem outras flores que são até mais lindas do que o lírio. E cada pétala, cada folha, cada detalhe é esculpido pelas mãos de Deus. E é Ele que veste as flores do campo. Jesus conclui seu pensamento fazendo uma declaração bombástica.
Se Deus veste com tanta beleza uma flor que hoje existe, amanhã já não existe mais, será que Ele não vai nos vestir também? Nesta conclusão, Jesus ensina o que devemos fazer para combater a ansiedade acerca das nossas provisões. Primeiro, renunciemos a todas as inquietações. Escolha não se inquietar acerca do que comer ou vestir. Em outras palavras, não se inquiete acerca de suas necessidades. O que fazer então com a conta de energia elétrica, da água, do aluguel, do telefone, etc.? Substitua a inquietação por oração. Ao invés de se desgastar inquietando, você vai investir suas energias em oração. Veja o que Paulo nos diz em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando oramos pelas nossas necessidades, devemos seguir a receita de Paulo, porque ela funciona muito bem. Não se preocupe com nada. Deixe Deus se preocupar por você. Tome todas as suas necessidades conhecidas e leve-as diante de Deus. Leve todas as suas preocupações a Deus em oração. Faça uso das 3 formas de orar. Ore, converse com Deus, abra seu coração e fale abertamente com Ele. Se a situação está difícil, as preocupações são grandes, suplique pelo socorro de Deus. Busque intensamente a Deus, até que Ele traga paz ao seu coração. Terceiro, termine esse tempo na presença de Deus, dando graças e agradecendo pela sua provisão. Jesus nos mostra que podemos escolher entre fazer como os discípulos dele ou fazer como gentios. Os discípulos não se desesperam porque sabem que Deus sabe de tudo que eles precisam. Não há por que se desesperar. Desta forma, mudamos nossa maneira de pensar e de nos comportar, pois não vamos mais nos inquietar com o suprimento de nossas necessidades. Ao contrário, vamos investir tempo e esforço para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E enquanto estamos fazendo isso, todas essas coisas Deus vai nos acrescentar. Amado, isso é sobrenatural. É o estilo de vida do reino de Deus. Vamos viver um dia de cada vez, sem nos inquietar com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. São as palavras de Jesus. O amanhã vai cuidar de si mesmo. Então vamos buscar a Deus. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Se assim fizermos, com toda certeza, venceremos a ansiedade pela vida financeira. Portanto, devemos rejeitar a avareza e a busca desesperada pelos recursos deste mundo. Essa lição nos será dada pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Para vencermos a ansiedade com relação à vida financeira, devemos vencer a avareza e a ambição. Portanto, no nosso próximo encontro, para tratar do problema da ansiedade, nós vamos continuar falando de vida financeira e vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 11, e vamos aprender a vencer a avareza e a ambição pelas coisas terrenas. Que Deus o abençoe. O meu desejo, querido, é que você vença a ansiedade. Que a ansiedade não seja mais o grande problema da sua vida, mas que você encontre a solução em Deus. Que você se livre dos medicamentos, se livre dos atendimentos terapêuticos que você, porventura, precise fazer. Não deixe de fazer enquanto você precisar, é claro, mas eu creio que pelo poder da palavra de Deus e pela obediência a esta palavra, você pode vencer a ansiedade. Ansiedade, você pode vencê-la. Que Deus o abençoe e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, tome o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus, te livre da ansiedade pela questão financeira, dinheiro, riquezas deste mundo, que você possa colocar uma mão debaixo dos seus pés e vencer
a ansiedade nesta área da vida. Assim eu declaro e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Não esqueça de curtir este vídeo. Ajude-nos curtindo o vídeo. Também inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Se você desejar adquirir o livro Doenças do Nosso Século, Doenças da Alma, Ansiedade, basta ligar no número que vai ficar aparecendo na tela, faça a sua encomenda por apenas R$20. Você pode ter este material, estudar, aprender e compartilhar com outras pessoas. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro no nosso curso Ansiedade, Você Pode Vencê-la, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva. Até lá!